faltaram leitos na unidade de pronto atendimento e no Hospital Estadual de Serrana. Você escolhe quem vai para leito, se tem leito disponível, se não. Como o número de pacientes é muito superior ao número de leitos de CTI, infelizmente a gente precisa escolher, né? Em março, essas escolhas entre a vida e a morte de pacientes ocorreram em diferentes lugares do Brasil. Na cidade de Serrana, no estado de São Paulo, pertinho de Ribeirão Preto, com pouco mais de 45 mil habitantes, não foi diferente, como relatou ao Fantástico o médico Carlos Eduardo Almado, que trabalha no único hospital estadual do município. Àquela altura, o dado gerou certa apreensão, porque já estava em curso um estudo científico na cidade, produzido pelo Instituto Butantan com a USP, para aferir a efetividade da Coronavac. Mas ainda não era hora de verificar os resultados. Isso só aconteceu agora, no final de maio, depois que 75% dos mais de 28 mil adultos de Serrana considerados elegíveis para a vacina tomaram a segunda dose. As mortes caíram 95%, as internações recuaram 86% e os casos sintomáticos foram reduzidos em 80%. Na cidade, apesar do sucesso do estudo, estão em vigor as mesmas regras de distanciamento social aplicadas no estado de São Paulo, na chamada fase de transição, prorrogada até o próximo dia 14. Mas isso não vale para os outros municípios da região de Serrana. Por lá, os hospitais estão no limite. A cidade polo é Ribeirão Preto, a 25 quilômetros de distância, com mais de 95% de ocupação dos leitos de UTI. A Prefeitura de Ribeirão Preto acaba de decretar mais 2 dias de lockdown na cidade. E assim acontece também em cidades menores, comparáveis em tamanho e população com Serrana, como é o caso de Brodowski. Brodowski, a partir de hoje, vai restringir o funcionamento do comércio e também a circulação de pessoas na cidade. Isso vale para Franca, Pradópolis, São Simão, cidades que tornaram Serrana uma ilha dentro de uma região pressionada pelo aumento de casos, por leitos ocupados e com uma população vacinada no mesmo ritmo do restante do Brasil. De que forma ocorrem essas situações tão distintas em poucos quilômetros de distância? Quais são os cuidados da cidade onde ocorreu o primeiro experimento com vacinação em massa no Brasil? E qual é o cenário no entorno? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter Juliana de Toledo e com a médica infectologista Karen Morejon, que atua na rede pública e na rede privada de Ribeirão Preto. Fique com a gente. Juliana de Toledo, para a gente começar a falar desse assunto, como é que foi feito esse estudo na cidade de Serrana? Quais foram as etapas? Como é que ele foi planejado? Pois é, Carol. Isso tudo começou por uma iniciativa do Butantan, né, o Instituto Butantan aqui em São Paulo, em contato com a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e a Prefeitura de Serrana. Essa vacinação em massa, né, para ser estudado o efeito do imunizante Coronavac, começou em 17 de fevereiro, mas antes disso eles precisaram fazer um censo na cidade para entender quantos seriam os moradores desse grupo maior de 18 anos. E aí eles começaram em fevereiro a vacinação, né? E a partir daí, como é que os resultados começaram a aparecer? Bom, os resultados começaram a aparecer principalmente depois dos primeiros grupos estarem vacinados já com a segunda dose. Os pesquisadores do Butantan dizem que a pandemia na cidade pareceu controlada a partir de 75% desse público-alvo, né, das pessoas de mais de 18 anos já vacinadas. O que significa que nem todos, né, que estavam participando do estudo já tinham completado as 2 doses quando eles começaram a ver um controle de novo da pandemia por lá. Como é que foi a adesão da população a esse estudo, Juliana? Olha, foi muito boa. A cidade tem cerca de 45 mil habitantes e nesse grupo de maiores de 18 anos estavam um pouco mais que 28 mil habitantes. E 95,7% aceitaram, aderiram e foram até o final, né? Tomaram as 2 doses da Coronavac. Então, no total, foram 27.160 pessoas
vacinadas. Esses 27 mil foram divididos em 4 grupos, conforme a região em que eles moram na cidade, para que eles pudessem vacinar as pessoas aos poucos, né? A cada semana, entre fevereiro e março, foi chamado um grupo, e em todos a adesão foi muito boa, sempre girando em torno de 90%, 95%. Até março, a cidade tinha contornos parecidos com o resto da região e do estado, né? Março foi o recorde de morte para eles, com 19 pessoas no período. Antes, eles só tinham tido um momento pior em agosto de 2020, com 16 óbitos, mas a partir dos efeitos da segunda dose da vacina, esse número começou a cair. E ao final do período analisado, né, agora a gente soube, as mortes caíram 95% em Serrana. No que diz respeito à variante brasileira, há sim já casos de transmissão comunitária dessa variante. O governo do estado de São Paulo vai acompanhar, diz que o Centro de Epidemiologia vai acompanhar e monitorar o avanço dessa variante brasileira aqui no estado e analisando caso a caso. Juliana, o que esse estudo demonstrou com relação a novas cepas? Porque quando as pessoas da cidade começaram a receber a segunda dose, a variante P1 já dominava, né, em Serrana, e mesmo assim o resultado foi bom. Exatamente, eles também estavam preocupados em acompanhar quais eram as variantes para poder dar esse tipo de resposta, né? Se a Coronavac reage bem diante dessas variantes. E ao longo do estudo, cada vez mais a P1, né, essa cepa que foi primeiro identificada no Amazonas, começou a ser dominante ali na região, a ponto de, quando a campanha, né, ali a campanha especial desse estudo estava terminando, a P1 era responsável por quase 100% dos casos. E mesmo nesse cenário, o resultado foi muito bom, né? Como eu disse, 95% de queda nas mortes, 86% de queda nas internações e 80% de queda nos casos sintomáticos. Ou seja, é um resultado duplo, né? O primeiro resultado, a vacina funciona, e o segundo resultado, a vacina funciona também no caso dessa cepa P1, né? Exatamente. Eles tinham uma preocupação secundária, que era vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Isso pode causar uma pressão de seleção, né? E aí tornar um ambiente propício para ter vírus cada vez mais resistentes. Eventualmente podia aparecer uma cepa a partir disso, né? Uma cepa mais resistente ali por essa pressão que a vacinação impõe. Isso não é uma situação só para Serrana, isso pode acontecer em qualquer lugar. Então também foi muito bom observar que entre os casos que ainda existem na região, não veio uma nova variante, eles não identificaram nada assim até esse momento. O que seria uma pressão por seleção? É o Darwin, né? A gente tem que pensar mesmo na seleção natural. A partir do momento do darwinismo, em que começa a surgir a ideia de que os seres são produto de uma evolução, de uma seleção natural. Quando a gente pressiona o ambiente, né, e põe uma vacina e impede que uma cepa já existente continue se multiplicando, uma pode escapar, né, por não ser possível ser contida por essa vacina, e aí a partir dali se multiplicar, claro, pegando as pessoas vulneráveis. Então você impõe uma seleção. É mais ou menos isso que aconteceu aqui no Brasil, né? A gente tendo tantos casos, a gente também começa a ter pessoas menos vulneráveis, pessoas que já tiveram algum tipo de contato com o vírus. E a gente faz uma seleção, uma pressão mesmo. Por isso que muitos cientistas dizem que provavelmente a gente encontrou novas cepas no Amazonas, né, que era um lugar que já tinha passado por ondas muito fortes da pandemia, tinha um certo grupo já protegido, e a partir dali cepas mais fortes podem surgir e reinfectar até esse grupo. Você falou que a cidade tem cerca de 45 mil habitantes e o público-alvo era de mais ou menos 28 mil pessoas, né? Porque não inclui crianças, gestantes, alguns outros grupos que não estavam dentro desse estudo. Mas houve uma proteção indireta também de quem não tomou a vacina? Bom, os pesquisadores conseguiram notar também um efeito em crianças, adolescentes e adultos que não puderam participar do projeto, né? Crianças e adolescentes não poderiam, porque as vacinas estão aprovadas apenas para pessoas de mais de 18 anos aqui no Brasil, mas tem adultos também que não poderiam participar por ter alguma doença ativa, né? Estarem em algum tratamento ou mesmo estarem com Covid naquele momento. Então, esse grupo ainda estaria mais suscetível.
Mas foi interessante notar que mesmo entre esses grupos que não puderam se vacinar, a quantidade de casos e de internações e também de mortes caíram. Então é como se fosse um benefício indireto, essa vacina formasse uma espécie de cinturão de proteção também para quem não está imunizado ainda. Juliana, a gente tem medidas de restrição que são tomadas pelo Estado de São Paulo e algumas por municípios. Então, nesse momento, o Estado de São Paulo tem as suas medidas e cidades perto de Serrana, no caso Ribeirão Preto e outras cidades próximas, estão com medidas ainda mais restritivas, em lockdown inclusive, supermercado fechado até quarta-feira, justamente por conta do aumento de casos e de internações. Serrana, como é que fica? Pois é, Serrana tinha uma grande expectativa, né, de poder ter uma reabertura antecipada, mas isso ainda não é possível no município. O governo do estado não autorizou que eles sigam regras diferentes. Por enquanto, então, eles continuam dentro do Plano São Paulo, que é o nome do projeto, né, que determina o grau de abertura da economia conforme a situação da Covid. Então, o Hospital de Serrana agora está com muito menos atendimentos de moradores da cidade, mas ele continua cheio e servindo para ajudar os moradores de municípios vizinhos que passam por essa situação difícil agora. Então, as regras em Serrana são as mesmas que a gente vê no resto do estado, né? Obrigação de usar máscara, de manter o isolamento social, os estabelecimentos podem funcionar das 6 às 21 horas, existe um toque de recolher entre as 9 da noite e as 5 da manhã, tudo não pode ficar com mais de 40% de ocupação, e Serrana vai seguir nisso, né, ainda com esperança de lá na frente ter uma reabertura antecipada, ganhar alguns meses em relação a outros lugares. A prefeitura comenta, né, que tem projetos para que isso aconteça lá na frente. Eles aprovaram, por exemplo, um pacote de incentivos fiscais entre março e abril para que Serrana passe a atrair empresas, né, gere empregos lá dentro, com esse atrativo de ser uma cidade vacinada antes das outras, mas isso ainda não é possível agora. Várias cidades da região entraram ou iam entrar em lockdown, como, por exemplo, Franca, também Ribeirão Preto, só que outras decidiram não aderir às medidas mais duras da pandemia. E aí, para evitar que moradores se desloquem de uma cidade para outra, por exemplo, para fazer compras, foram montadas barreiras sanitárias em Serrana. E a questão das barreiras sanitárias na entrada da cidade, né? Já que é toda uma região que está com um nível de infecção muito alto, o que tem sido feito para evitar, né, que a cidade volte a ter problemas com a circulação de outras pessoas? Serrana, por conta dessas medidas mais rígidas estabelecidas em Ribeirão Preto, fez barreiras sanitárias nos últimos dias para verificar que quem estava entrando na cidade era realmente morador ou tinha alguma atividade para fazer, para não existir esse trânsito, né, de pessoas tentando aproveitar o comércio aberto na cidade, que também causaria um efeito, anularia, né, possivelmente um efeito disso em Ribeirão Preto. Então foi combinado isso com a prefeitura. É possível que em Ribeirão Preto, nos próximos dias, né, essas medidas mais restritivas acabem também e essas barreiras sanitárias possam finalmente acabar entre as duas cidades. Juliana de Toledo, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Juliana. Um abraço. Muito obrigada, eu que agradeço. E a Secretaria da Saúde de Ribeirão confirmou mais 898 novos casos e 23 óbitos por coronavírus. A cidade atingiu recorde também de pessoas internadas com Covid e de vagas abertas em hospitais. Taxa de ocupação de UTIs, 95% nesse momento. Dos 321 leitos, 307 têm pacientes internados com sintomas graves da doença. Esse é o maior número desde o começo da pandemia no ano passado. Doutora Karen Morejon, a gente tem uma situação que o Hospital Estadual de Serrana, nesse momento, está cheio, mas não pelos moradores da cidade, e sim pelo entorno. Qual é a situação hoje da pandemia no entorno de Serrana, em cidades que são comparáveis pela população e pela proximidade do polo Ribeirão Preto, como Cravinhos, Serra Azul, Pradópolis? Bom, nessas cidades que
você comentou, a situação está muito delicada, não só nessas, em várias outras aqui da nossa região, incluindo Ribeirão Preto. Nós estamos há muitas semanas com altos índices de novos casos e de internações e também de óbitos. Então, isso apenas reflete aquilo que nós estamos vendo na nossa grande região. Muitos casos, muitos óbitos e muitas novas internações. E aqui que a gente pode atribuir, doutora, esse cenário aí no interior de São Paulo? É a circulação de novas cepas? É o aumento da mobilidade das pessoas? O que explica esse cenário? Olha, Carolina, nós entendemos que isso é algo multifatorial, né? Sem dúvida pode haver uma nova variante circulando, né? Como isso já foi comprovado, aliás, no Brasil todo, né? Mas muito disso, sem dúvida nenhuma, é atribuído à mobilidade e ao não respeito à tríade, né? Que nós temos tido como nossa base para a gente controlar essa doença, enquanto a maioria da nossa população não for vacinada, que é o quê? O uso de máscara, uso de álcool gel e distanciamento social. Nós todos vemos na nossa comunidade, inclusive com pessoas próximas a nós, que não há esse respeito, né? Quando você olha final de semana, Dia das Mães, Páscoa, e mesmo que não seja em datas comemorativas, mas principalmente nessas datas comemorativas, se observa, como a gente fala assim, mistura de várias bolhas, né? Então, nessas últimas 2 datas, o que nós observamos, né? Eu falo nós aqui da nossa região, mas certamente isso é no nosso país inteiro. Misturas de várias bolhas, né? Quando a gente fala o que é uma bolha, né? É a minha família, é quem mora dentro da minha casa. Quando você vai para um almoço, um jantar, uma confraternização com outras pessoas, você vai estar misturando com outras bolhas. E isso vai disseminando a infecção, porque nesses encontros você observa claramente que não se praticam essas regras de distanciamento, de uso de máscara, de uso de álcool gel, e aí não é incomum você ter, assim, de um evento saírem vários infectados. Então, além disso, de termos esse vírus circulando, talvez, né, novas variantes, ou essa nova variante, né, nós também temos principalmente isso. E, claro, pega uma população que não está vacinada, né. Então, isso é um somatório de fatores e que leva a essa situação dramática que nós vivemos, nós que atendemos os pacientes, estamos lá na ponta com esses pacientes, é uma situação dramática que afeta toda a nossa população e o nosso sistema de saúde duramente. Em Serrana, por conta da vacinação, eles estão seguindo o protocolo estadual. Mas as cidades do entorno, no caso Ribeirão também, a cidade na qual a senhora vive, ela está num nível mais drástico, mais duro de restrições. Qual é a situação nesse momento das medidas de combate, de freio da pandemia na região, à exceção de Serrana? Olha, eu vou ser muito sincera para você, eu não vejo muito respeito a essas medidas não, né? Se você sair na rua, você vai ter um supermercado fechado, as lojas fechadas, mas as pessoas estão circulando muito e não são pessoas que estão indo para áreas essenciais para elas irem trabalhar, elas estão circulando muito. Elas aproveitam esse momento para outros tipos de envolvimentos dentro da sua comunidade e assim, o que eu visualizo é um não respeito às regras de isolamento, infelizmente. E não acho que seja só aqui na nossa cidade, não. Acho que em várias outras cidades acontece isso também, infelizmente. Doutora, qual é o perfil dos pacientes que vocês têm percebido no atendimento aí ultimamente? Nós temos tido, claro, sempre tem os pacientes de mais idade, né? Mas nós temos tido cada vez mais pacientes mais jovens, né? Em torno de 40, 50 anos, mais jovens ainda, 25, 30... inúmeros pacientes. E muitas vezes dentro do mesmo domicílio você tem uma pessoa jovem e os outros mais idosos, por exemplo, vô, pai, tio, né, que acabam sendo contaminados ali dentro. Então, muitas vezes esse jovem fica bem, muito embora nós tenhamos muitos jovens graves, inclusive óbitos em pacientes jovens, né, adultos jovens.
Mas a faixa etária da infecção, a gente tem observado inúmeros, diversos pacientes mais jovens, incluindo crianças também. Como é que está o ritmo da vacinação nessas cidades, doutora? As vacinas, elas têm sido feitas, à medida que elas vão sendo disponibilizadas, elas têm sido feitas, né? Notícia boa, né? São mais 3 grupos que vão poder se cadastrar para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Ribeirão Preto. Pessoas com comorbidades de 30 a 39 anos, ainda nessa mesma faixa etária, pessoas portadoras de deficiência que recebem o BPC e também profissionais da saúde com idades entre 29 e 34 anos. O que ocorre é que nós temos uma população muito grande para ser imunizada e nós dependemos da chegada dessa vacina para você imunizar. Mas quando essa vacina está disponível, sim, isso tem sido feito. Doutora, comparando, né, a situação de cidades tão próximas com a cidade de Serrana, que já teve sua população adulta toda vacinada, e no ritmo de vacinação que a gente tem hoje, quando é que a gente vai poder perceber algum efeito semelhante ao que vimos em Serrana também no restante da região? Ai, Carolina, é muito difícil essa sua pergunta, né? A gente que trabalha muito diretamente, a gente fica muito triste com tudo que nós temos visto, que nós temos vivido, e com essa dificuldade, né, que não é município, né? É uma dificuldade nacional de se obter essas imunizações. Voltando um pouquinho a algo que eu esqueci de comentar com vocês, é interessante quando você fala assim que uma cidade está com medida restritiva, outra não. As pessoas circulam entre cidades. Vários relatos assim, se uma cidade está fechada, eu vou fazer o supermercado noutra cidade. Vou fazer as minhas compras noutra cidade. Então, há uma circulação grande de pessoas entre as cidades também. Isso é uma outra coisa que precisa ser chamado a atenção. Voltando a essa sua pergunta, eu não consigo te prever uma data certa, né, para que isso aconteça, porque são vários fatores envolvidos. A gente espera que o quanto antes que cheguem novas vacinas, né, que nós consigamos imunizar a nossa população para a gente conseguir ter uma retomada de vários setores, né, tanto econômicos quanto de saúde, né, que tem uma demanda reprimida aí de várias situações, né. Se a gente pega a ocupação de leitos de UTI em algumas cidades um pouco maiores da região, está tudo acima de 90%, 95%, 97%. Mas claro que a grande concentração se dá na cidade polo Ribeirão Preto. Como é que está a situação da UTI, a pressão por leitos, a pressão por oxigênio? A gente viu agora um caso gravíssimo em Santo André, gente já morrendo por falta de oxigênio. Então, veja só, quando as pessoas falam vamos abrir leitos de UTI, eu tenho dificuldade de entender o que a pessoa realmente compreendeu quando fala aquilo, né? Que as pessoas às vezes ficam comemorando, hoje tem um leito vago, hoje tem 2 leitos vagos. As pessoas não entendem a gravidade que é você abrir um leito de UTI, não é só uma cama, né? É o que você falou, é oxigênio, é uma equipe de enfermagem, fisioterapeuta, médico, estruturado para você receber aqueles pacientes, além de todos os medicamentos necessários para isso. Então, quando você observa que na nossa cidade hoje, mais de 95% de ocupação em UTI, alguns hospitais já com 100% de ocupação, isso é extremamente grave, porque você não consegue mobilizar leito para as outras pessoas que também precisam disso, né? Então, a nossa cidade, por ser polo aqui na nossa região, muitos pacientes procuram os nossos serviços para atendimento. E muitas vezes eles chegam para esse atendimento e nós não temos leito para ele. Então, e assim, fora isso, sem contar que as equipes assistenciais, elas já estão extremamente cansadas. E para você formar um profissional que ele saiba atuar numa UTI, isso não é do dia para a noite, são anos que você leva para formar esse profissional. Então você tem uma demanda muito grande por esse profissional em vários hospitais, né, várias unidades de saúde. Então a nossa situação hoje é extremamente grave. Nós temos assim altas taxas de enfermaria, de UTI, emergências lotadas, né?
Então, assim, me custa acreditar que as pessoas estão, de fato, entendendo a gravidade dessa situação que nós temos falado, né, que várias autoridades têm falado, mas quando você olha para o lado e aí você vê a polícia tendo que fechar uma festa clandestina, né, e várias outras aglomerações, isso é decepcionante para quem lida diretamente com esses pacientes. Doutora, essa experiência de Serrana foi feita com a Coronavac, né, a vacina do Butantan, e demonstra a eficácia da vacina na cidade, no momento em que a gente tem visto algumas pessoas tentando escolher vacina, né, chegando no posto, não, eu quero tomar a Pfizer, eu quero tomar a AstraZeneca, com uma certa desinformação de que uma vacina seria melhor do que a outra. Esse experimento mostra cabalmente que vacina boa é a que chega no braço do cidadão, né? Sim, a gente sabe que essas vacinas, elas variam na sua eficácia, mas sem dúvida, quando você consegue vacinar muitas pessoas, como foi feito lá, você vai tendo efeito importante dessa imunização. O trabalho em Serrana não acabou com a vacinação. Os pesquisadores vão acompanhar os resultados por 1 ano. Inclusive, pretendem fazer eventos sociais controlados, em que a população possa se reunir seguindo os protocolos sanitários. Então, isso que você falou é o que a gente tem que fazer. Vacina boa é vacina que está no nosso braço, né? Mas essa situação, como você comentou, várias pessoas de fato ficam querendo escolher a vacina. E nós, nesse momento, nós não temos essa possibilidade. A gente tem que estimular que o nosso paciente vá no posto de saúde quando chegar a vez dele e que ele vacine com aquela vacina que esteja disponível lá. Porque se ela está disponível é porque ela foi aprovada pela Anvisa e ela tem capacidade, sim, de conseguir controlar essa doença na grande maioria dos nossos pacientes, que é o que nós temos visto. Doutora, qual é a sua percepção e também das pessoas com as quais a senhora conversa, sabendo que logo aí ao lado, a menos de 30 quilômetros de distância, existe uma cidade imunizada, protegida contra o novo coronavírus por causa das vacinas? Dá uma sensação de que o fim dessa crise está cada vez mais perto? Isso é muito bom, isso eu vou te dizer que trouxe um novo ânimo para a gente, né? Para todas as equipes, potencializando, eu acho que trazendo até confiança para o nosso paciente que ele faça essa vacina, que ela é segura, né? No momento que tantas desinformações têm sido veiculadas, né, dessa vacina e de outras vacinas também, essa experiência positiva foi assim muito importante para nós, sem dúvida nenhuma. Está sendo importante para nós. Doutora Karen Morejon, muito obrigada pela participação, bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, doutor, um abraço e bom trabalho. Obrigado, que agradeço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.